Irmãos queridos, eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus e convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho do nosso Senhor, segundo registrou o apóstolo Mateus, Evangelho do Senhor segundo Mateus, capítulo 24, para darmos continuidade à leitura e exposição deste último sermão de Jesus registrado pelo evangelista, o chamado sermão profético, ou também sermão escatológico. E ali em Mateus 24, nós vamos ler a partir do versículo 35 até o versículo 42. Mateus 24, dos versos 35 a 42. Diz assim a palavra de Deus: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Oremos. Pai bendito, nós reconhecemos, ó Deus, esta realidade, a realidade de um dia que o Senhor destinou para julgar o mundo, para fazer ressurgir de seus túmulos todos os mortos e assim estabelecer na consumação do século, no fim dos tempos, o juízo eterno por meio deste varão a quem o Senhor creditou para esta tarefa, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Verbo eterno do Pai, mas também que se fez homem para ser o mediador de uma aliança eterna e cheia de bênçãos para o teu povo. Nós, ó Deus, sabemos destas realidades, e são realidades, ó Deus, muitas vezes tidas como terríveis, porque naquele dia não haverá escapatória. Todas as nossas obras, todos os pecados, todas as palavras frívolas dos lábios que foram proferidas pelos homens, tudo isso será, ó Deus, colocado diante dos teus olhos, dos olhos daquele que tem todas as coisas manifestas e patentes para julgá-las. E o Senhor haverá de julgá-las. O Senhor haverá de trazer, ó Deus, à luz o que estava encoberto. E haverá, ó Deus, de fazer com que o bem e o mal se revelem para dar a cada um segundo as suas obras. Mas nós, ó Deus, reconhecemos que não há em nós bem algum que nos possa tornar absolvidos nesse dia do tribunal eterno, a não ser o bem que nos foi imputado, a não ser o bem que foi praticado em nosso favor em Cristo Jesus e que por meio dele nós temos a paz. Por isso, ó Pai, ao lermos estas verdades, ao meditarmos, ó Deus, nesse juízo final, que o nosso coração não estremeça com medo do juízo. Sim, estremeça por sabermos da glória de Cristo que é juiz, mas também reconheçamos que em Cristo o Senhor nos destinou para a salvação e não para a ira. Ajuda-nos, Senhor, a louvar o Senhor pelos teus juízos, pelos teus caminhos, porque todos eles são verdadeiros, todos eles são perfeitos. E que, ao ouvirmos a respeito destas verdades, o nosso coração seja firmado em nossa fé, para sermos cada vez mais diligentes em nossa vida cristã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a partir deste versículo 35 do sermão profético, o Senhor Jesus, ele começa a responder a terceira pergunta que foi feita a ele pelos apóstolos. Nós devemos nos lembrar que neste capítulo 24 do chamado sermão profético,
Os apóstolos, eles fazem perguntas a Jesus após o Senhor trazer ao conhecimento deles uma profecia que soou aos seus ouvidos como algo terrível, algo totalmente inesperado. Em Mateus 24, verso 2, quando Jesus estava com seus discípulos no templo, e os discípulos então contemplaram as grandes construções do templo, esperando que Jesus se manifestasse como o Messias, como o Cristo, para restaurar todas as coisas, e mostrando então aquele templo para Jesus, eles foram surpreendidos quando Jesus declarou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Este templo vai ser destruído. Então, após saírem do templo, já no Monte das Oliveiras, conforme está no versículo 3, monte que dava aos discípulos a visão, uma visão privilegiada do templo e da cidade de Jerusalém, os discípulos fizeram 3 perguntas para Jesus, que foram respondidas neste sermão profético em Mateus 24 e 25. A primeira pergunta: quando estas coisas vão acontecer? Então, a primeira coisa que eles perguntaram foi: quando o templo vai ser destruído? Portanto, nem tudo que está no sermão profético diz respeito ao juízo final, à vinda gloriosa de Cristo. Eles perguntaram, em primeiro lugar, quando estas coisas, a destruição do templo, a destruição de Jerusalém, vão acontecer. E Jesus então responde sobre os sinais que haveriam de mostrar para os seus discípulos que a destruição de Jerusalém estava próxima. E estes sinais são sinais que antecediam a destruição, que Jesus, no versículo 8, chama de princípio das dores, e sinais da própria destruição, que Jesus, no versículo 21, chama de a grande tribulação. Portanto, a grande tribulação não é futura em relação a nós, em relação aos discípulos, sim, mas ela é passada. A grande tribulação já aconteceu. Foi o período do cerco que os romanos fizeram em Jerusalém, destruindo a cidade, destruindo o templo e acabando com o culto da antiga aliança, do Antigo Testamento. A segunda pergunta: qual será o sinal da tua vinda? Vejam que a vinda de Jesus aqui não é a segunda vinda, porque senão nós teríamos uma redundância. Seriam então 2 perguntas e não 3. A vinda aqui é a vinda de Jesus em seu reino, e nós já trabalhamos a respeito disso e já demonstramos biblicamente que eles estavam perguntando sobre a vinda do reino de Cristo, Cristo vindo como rei. Jesus então responde a respeito da sua vinda, a partir do verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, da tribulação que sobrevier a Jerusalém e ao templo, acontecerá a vinda de Jesus em seu reino, a manifestação de seu reino. A vinda do Filho do Homem nas nuvens não é a segunda vinda. A vinda do Filho do Homem nas nuvens é a vinda profetizada por Daniel, em Daniel no capítulo 7, no versículo 13, que é Cristo sendo exaltado ao templo celestial para iniciar o seu reino sobre as nações. Ele não veio nesta segunda vinda para a terra, mas ele veio para o Pai, conforme nós podemos ler em Daniel 7,13. Então, a partir do versículo 29 até o verso 34, Jesus responde a respeito do sinal da vinda do Filho do Homem em seu reino. E qual seria o sinal de que o Filho do Homem reina sobre as nações? O templo terreno foi destruído, um templo celestial foi inaugurado e estabelecido. Esta é a resposta à segunda questão, dos versos 29 a 34. E percebam, meus irmãos, como no verso 34, Jesus deixa claro que estes eventos da vinda do Filho do Homem nas nuvens são eventos que, da nossa perspectiva, já aconteceram. Ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas estas coisas, até que tudo isto aconteça. Então, uma geração, que são 40 anos, já passou, portanto, a vinda do Filho do Homem com seu reino, a vinda dele nas nuvens, com poder e glória, para estabelecer o seu governo, também já ocorreu. Mas agora,
nós entramos na terceira pergunta. Se os irmãos observarem, a terceira pergunta, ela foi construída ali no versículo 3 na forma de uma elipse. O que é a elipse? A elipse é uma figura de linguagem onde você subtrai a parte de uma oração, de uma frase, para não se tornar repetitivo. Então, a terceira pergunta seria: que sinal haverá da consumação do século? Então eles perguntaram: quando acontecerá estas coisas, a destruição do templo? Primeira pergunta: qual será ou que sinal haverá da tua vinda ou da vinda do teu reino? Segunda pergunta, e aí uma elipse: e que sinal haverá da consumação do século? Esta é a terceira pergunta, que está aí e pode ser gramaticalmente deduzida. E aqui no verso 35, Jesus passa a responder esta pergunta: que sinal haverá do fim do mundo? Que sinal haverá da consumação do século? Mas, meus irmãos, esta expressão, consumação do século, já é uma expressão que requer de nós algum exercício de meditação bíblica para interpretá-la. Esta expressão não é comum no Novo Testamento. Ela aparece no Novo Testamento apenas 5 vezes. E é interessante notar que das 5 ocasiões em que ela aparece, 4 vezes no Evangelho de Mateus. 4 vezes em Mateus, 1 vez apenas em Hebreus. A expressão sinteleias tu aionos, a consumação do aion, a consumação do século. Esta expressão, portanto, é uma expressão rara no escrito bíblico. Sinteleia, a palavra traduzida aqui na nossa versão revista e atualizada por consumação, ela indica algo completo, conclusivo, final, algo que chegou ao seu término. Mas a respeito de que os discípulos estão perguntando? O fim da era do Antigo Testamento? O fim da aliança que Deus fez com Israel? Ou o fim de todas as coisas, o fim do mundo? Porque a palavra aionos é uma palavra difícil de traduzir. A palavra que aqui é traduzida por século é uma palavra que ela aparece muito na Bíblia. Embora a expressão consumação do século seja uma expressão rara, apenas 5 vezes nas Escrituras, e já adiante eu vou falar destas 5 ocasiões, porque elas vão lançar luz neste texto para podermos interpretar a pergunta e então podermos entender a resposta. A palavra aionos, aiones e as suas declinações aparece 125 vezes no Novo Testamento. Então, uma palavra usada abundantemente, sendo que são 9 vezes que esta palavra aparece no Evangelho de Mateus. E é uma palavra que é polissêmica, isto é, ela tem vários significados, vários sentidos. Esta palavra pode ser traduzida como século, como apareceu aqui. Pode ser traduzida como época, como em outros textos, como mundo, como em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 4, a palavra aionos ali é traduzida como mundo. Ela pode ser traduzida como curso ou fluxo, como aparece em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 1 e 2, o curso deste mundo, a palavra curso ali é aiones. Portanto, é uma palavra que tem muitos sentidos. O que esta palavra significa? A palavra aiones significa uma era ou época, um ciclo de tempo, especialmente a era presente em contraste com uma era vindoura, o século vindouro, o século presente e o século vindouro. Mas esta palavra também pode significar o mundo em oposição a Deus, como um fluxo temporal de vida que não reconhece a eternidade e o governo de Deus sobre os homens. Ou ainda, tudo aquilo que está debaixo do governo do tempo e sobre o domínio da corrupção. Percebam que é uma palavra teológica muito rica e que aparece várias vezes nas Escrituras. Para os irmãos terem uma noção do grande número de sentidos dessa palavra aiones, então, nós devemos observar as ocorrências desta expressão. Consumação dos séculos, sinteleias tu aiones. Vejam no Evangelho de Mateus que Jesus usa esta expressão várias vezes no capítulo 13, quando ele trata ali das parábolas do reino, quando ele explica de que maneira o reino de Deus seria estabelecido e como este reino
haveria de se expandir até o momento final, do juízo final. E lá em Mateus, no capítulo 13, percebam que isto lança luz no capítulo 24, a expressão é usada sempre neste sentido. Vejam, por exemplo, em Mateus 13, 39, ali é dito, a ceifa é o fim do mundo, ou o fim do século. Vejam lá em Mateus 13, 39. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, e o verso 39, a ceifa é a consumação do século. Portanto, não está falando do início do reino que é estabelecido, mas do fim de todas as coisas. Mais uma vez, no versículo 40 de Mateus, no capítulo 13, esta expressão aparece. Diz lá, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Versículo 40. E, por último, ainda no capítulo 13, no versículo 49, a mesma expressão aparece. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Percebam que estas três ocorrências que nós temos da expressão no Evangelho de Mateus dão-nos a entender, de fato, o fim do mundo. O momento em que o reino de Deus chegar à sua consumação. E a quarta ocorrência, no capítulo 24, versículo 3, na pergunta dos discípulos a Jesus. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mas percebam que a outra ocorrência da mesma expressão tem um sentido muito diferente. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 29, ali o autor da Epístola aos Hebreus usa a expressão consumação dos séculos para falar da primeira vinda de Jesus e da sua morte na cruz. Lá está escrito, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, falando de Cristo, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então vejam, a expressão consumação dos séculos é usada em Hebreus para falar da primeira vinda, mas em Mateus ele é usada para falar, lá no capítulo 13, da segunda vinda. Vejam que isto tem gerado em alguns intérpretes uma confusão. São muitos os preteristas que aqui se dividem, dizendo que o sermão profético, todo ele, fala de coisas e de eventos já cumpridos, tendo em vista que, embora os preteristas de fato dividam o sermão profético nesta ordem lógica, em que Jesus responde cada pergunta por sua vez, neste ponto, os preteristas que são chamados preteristas mais radicais, completos, eles vão dizer que a consumação dos séculos a qual Jesus se refere é a mesma da qual fala o autor da Epístola aos Hebreus, das coisas que trouxeram a manifestação do seu reino, finalizando o século antigo, a era antiga, que era o Antigo Testamento. No entanto, meus irmãos, eu entendo que a visão do preterismo moderado, ela é mais bíblica e faz mais justiça ao texto. Que pelo próprio uso que Mateus faz da expressão, a consumação do século, diferentemente do uso que nós encontramos em Hebreus, e que o uso ali está bem claro, Hebreus usa a expressão para referir-se à cruz e à obra de Cristo na cruz, mas aqui em Mateus, nas parábolas do reino, sempre Jesus usou esta expressão, conforme o registro de Mateus, para falar do fim do mundo, quando Deus enviar os seus anjos para que, por meio dos seus anjos, ele manifestasse o seu juízo final. Portanto, meus irmãos, a partir deste ponto, a partir do versículo 35, Jesus, ao responder a pergunta sobre a consumação dos séculos, tendo em vista que a palavra século pode ser traduzida também por mundo, a fim de não nos confundir, o que Jesus está respondendo? Ele está respondendo à pergunta dos discípulos: Senhor, qual será o sinal do fim do mundo? O que nós devemos observar para entendermos que o fim do mundo se aproxima? E Jesus, então, agora começa a responder esta questão que é tão palpitante, que ela desperta em nós tanta curiosidade e também temores. Aqui
o texto fala de coisas de fato futuras em relação a todas as gerações de homens. Quando o mundo for julgado, quando o mundo for transtornado. Este é o assunto que vai perpassar todo o restante do capítulo 24 e também todo o capítulo 25. Portanto, aqui de Mateus 24, 35, até o verso 46 do próximo capítulo, o que Jesus está respondendo? Senhor, quais serão os sinais do fim do mundo? E eu poderia terminar o sermão aqui, se Jesus desse uma resposta direta. Qual é a resposta direta? Senhor, quais serão os sinais do fim do mundo? Nenhum. Ponto. Ele poderia ter dito apenas isso, não é verdade? Mas como é bondoso o nosso Senhor. Porque ele diz isso. Não tem sinal. Nenhum. Mas ele agora usa esta pergunta como um meio para ensinar os seus discípulos a como esperar a sua vinda. Porque, meus irmãos, muitas gerações vão passar e Jesus não voltará para elas. Mas todas as gerações têm que aprender a esperar. Todas as gerações têm que aprender a vigiar. Todas as gerações têm que aprender a viver de modo a glorificar ao Senhor, de estarem preparadas para o dia em que haverão de ressurgir dos mortos aqueles que não estiverem vivos na volta de Jesus, para prestarem conta de tudo aquilo que fizeram nesta vida. Então Jesus, ao invés de dar a resposta simples e direta, não há nenhum sinal, termina o sermão profético no versículo 35. Ele afirma que não há sinais, afirma que de fato o mundo vai passar, mas que não haverá sinais de quando isso acontecerá, e passa a ensinar os seus discípulos a maneira como eles devem esperar. Jesus, ele respondeu aos seus discípulos sobre a vinda do juízo final, sem que eles pudessem perceber qualquer sinal que demonstrasse a proximidade daquele dia. Os versículos que nós lemos, os versículos iniciais, 35 até 39 especialmente, mas também podemos acrescentar aqui os versos 40 a 42, eles introduzem este assunto da segunda vinda de Jesus, nos apontando os princípios sobre os sinais que não haverão, mas que, a despeito da ausência de sinais, como os cristãos devem se comportar diante deste dia que virá, que é certo, o dia em que Jesus voltará em glória, para que céu e terra passem e ele venha julgar o mundo. Como se deve esperar esse dia? Portanto, meus irmãos, estes versos que nós acabamos de ler nos falam da vinda de Jesus no fim do mundo como uma vinda que não será precedida por nenhum sinal. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Isso tira um peso das costas da nossa geração. Infelizmente, nós somos uma geração que aprendeu a escatologia do final do século XIX e do começo do século XX. Uma das piores escatologias já produzida pela história da igreja. Antes disso, os crentes tinham convicções mais bíblicas, mas a partir do século XX, principalmente, com as chamadas guerras mundiais, com a crise do cristianismo ocidental, com a secularização da sociedade europeia e americana, que começa a abandonar os valores morais da cristandade e aderirem aos valores do iluminismo e das novas filosofias humanistas, como o marxismo, a psicanálise, o niilismo de Nietzsche, o existencialismo. Então, a partir de toda esta cultura anticristã que se instaura no Ocidente, começa a se produzir nos seminários uma escatologia do pessimismo, uma escatologia de uma volta iminente de Cristo, uma escatologia de sinais que são tirados não da Bíblia, mas das páginas dos jornais, das notícias da internet. Jesus fala, vive tranquilo, mas vive na minha presença. Percebam o que ele nos ensina. Em primeiro lugar, filhinhos, não haverá sinal da minha vinda no fim do mundo, porque ninguém sabe quando será esse dia. Ellen White achava que sabia, né? Marcou o dia, errou 2 vezes. Se errar mais uma, vai pedir música no Fantástico, mas ela já morreu, então não vai ter nem chance de errar 3 vezes, né?
Há pessoas que acham que Jesus está chegando, é na nossa geração. Olha só, o anticristo é esta nação, é essa potência, é esta instituição. Percebam, as tecnologias para o chip que vai ser a marca da besta já está pronta. Tudo bobagem. A besta já existiu, o anticristo já passou, a marca da besta já foi dada, todas as profecias de Apocalipse até o capítulo 19 já se cumpriram. São referentes ao Império Romano e à guerra de Roma contra os judeus. No ano que vem eu pretendo expor Apocalipse na escola dominical. São coisas que já passaram. O que foi inaugurado na vida de Cristo é o reino de Cristo. A expansão do Evangelho, por meio, obviamente, de lutas, mas o Evangelho, como o grão de mostarda, vai expandir. Os reinos das ilhas do mar vão ouvir falar do Salvador e multidões vão se converter ao longo das eras, ao longo dos séculos. Portanto, não haverá sinal da vinda de Cristo. Mas, primeiramente, é importante identificar de que modo sabemos que Mateus 24:35 é o ponto de mudança, o ponto em que Jesus começa a responder a terceira pergunta. Meus irmãos, esta escolha não é feita de forma arbitrária pelos comentaristas. Este versículo, ele nos mostra que há uma mudança, primeiramente, pelo contexto anterior. No contexto anterior, Jesus deixa claro que aquilo que ele disse até aqui, a respeito daqueles sinais e eventos, aconteceriam naquela geração. Mas agora, Jesus chama a atenção dos seus discípulos para uma nova realidade. Que, embora aquela geração primeira fosse experimentar o juízo do Filho do Homem contra Israel e a vinda do seu reino para os povos gentílicos, céus e terra um dia haveriam de passar. Passará o céu e a terra. Jesus está dizendo com esta declaração que os seus discípulos poderiam ter certeza de que o mundo um dia vai acabar. De que o mundo, conforme ele existe hoje, sujeito ao pecado e à corrupção, que este mundo vai passar. A palavra de Cristo é eterna, mas o mundo haverá de passar. Ele pode durar muito. E aqueles que têm uma fé calcada nas profecias bíblicas, sem muitas especulações, sabem que ainda temos muitos milênios pela frente. Essa é a minha convicção. Há muitos milênios ainda para a igreja percorrer, até que o reino de Cristo encha a terra como as águas cobrem o mar. E essa é a promessa de Deus por todas as Escrituras, até que as nações aprendam que Cristo é o Rei que governa de Oriente a Ocidente, de mar a mar. Há muitos avivamentos para acontecerem ainda, mas o céu e a terra um dia chegarão ao fim. Foi isso que os discípulos perguntaram quando eles disseram: Senhor, qual será o sinal da consumação dos séculos? E como eu tenho traduzido de uma maneira mais simples: Senhor, qual haverá de ser o sinal do fim do mundo? Meus filhos, o mundo acabará de fato. Céus e terra passarão. Um dia eles serão retirados e algo superior será colocado no lugar deste céu e terra onde reina o pecado e a sua corrupção. Mas percebam, meus irmãos, que Jesus, no versículo 36, deixa claro que esse dia é misterioso até para ele, como homem que se fez humilhado e servo. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Este é um dos versículos mais misteriosos para a teologia. É um dos versículos que os teólogos chamam da manifestação da comunicação dos atributos de Cristo, das suas duas naturezas, na sua pessoa que é divina e humana. Cristo, ao se tornar homem e ao se esvaziar da sua glória, embora como Deus ele permaneça sendo onisciente, embora como Deus seja ele aquele que na eternidade decretou com o Pai o dia do juízo, como homem em sua mente humana que é limitada, que cresceu em conhecimento enquanto crescia em estatura e graça, ele não sabe. Que mistério! Como Deus ele sabe, como homem ele não sabe, ou não sabia, porque agora ele é glorificado na destra do Pai. Mas ao afirmar isso, Jesus não quer que nos envolvamos com especulações a respeito de suas naturezas e da união delas na sua pessoa.
Ele quer que entendamos que esse dia não será revelado a nenhum profeta, nem a ele, que é o grande profeta, que não fala em nome do Pai, mas que fala como o verbo do Pai. Se nem ele recebeu esta revelação, nenhum outro profeta pode dizer que sabe o dia ou que sinais estão sendo dados para falar que esse é o dia ou que o dia se aproxima. Se o profeta, que é o grande profeta, prometido a Moisés, disse, eu não sei, não é porque ele não saiba em sua mente divina, mas é porque isso não nos foi dado como revelação para o nosso conhecimento. E buscar conhecer isso não passa de especulação vazia, sem proveito. Mas percebam como começa este verso 36. Ele começa, na nossa tradução, embora a palavra não seja a primeira no texto grego, mas ela aparece no texto grego, mas em nossa tradução ele começa com uma conjunção adversativa. Mas, porém, todavia, claramente apontando para uma mudança de assunto. Embora hajam abundantes sinais da vinda do Filho do Homem para julgar Jerusalém e para marcar a destruição do templo, ou com a destruição do templo, a manifestação do seu reino, mas sobre o fim do mundo, o dia em que a terra e os céus passarão, não há nenhum sinal, não há nenhuma evidência, não há nada que nos possa fazer saber que esse dia se avizinha, que esse dia se aproxima. Nós não podemos esperar eventos que sejam comparados à parábola da figueira no versículo 32. Em relação àquela geração da igreja primitiva que passaria por grandes perseguições, perseguida por todo o Império Romano, que passaria por uma apostasia terrível, a maior da história do cristianismo, que passaria por todo tipo de situações difíceis, mas que perseveraria em levar o evangelho apostólico até os confins da terra, conforme o versículo 14, até toda a extensão do império, que é a palavra usada ali no grego. Eles poderiam observar os sinais, tal como o agricultor observa a figueira, e ao ver a figueira florescer, ele sabe que vem o verão. Os discípulos da primeira geração, ao observarem aqueles sinais, poderiam saber, está próximo o juízo de Jerusalém e o momento do reino de Cristo se espalhar pelo mundo. Mas nós não temos como observar sinais que apontem para o evento da vinda do juízo de Deus na segunda vinda de Cristo em carne. Jesus disse, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Percebam, meus irmãos, que essa terminologia, dia e hora, ou grande dia, ou último dia, é uma terminologia a respeito do dia do juízo final. E Jesus já fez uso dela, conforme registrado neste evangelho, no capítulo 7, também no Sermão da Montanha, no versículo 22, quando ele fala do juízo dos falsos mestres. Ele diz, muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, profetizamos, expulsamos demônios. Então ele dirá naquele dia, não vos conheço. Mas há vários outros textos bíblicos que usam a palavra o dia final, o último dia, o dia e a hora para referir-se ao juízo final. Jesus então declara que ninguém pode identificar o dia do juízo final. Esse dia pertence somente ao Deus Trino. Cristo, como parte da Trindade, como parte da Trindade imanente, como Deus Filho no seio da divindade, ele sabe esse dia. Mas como o Cristo que se fez homem para ser o nosso representante da aliança da graça diante do Pai, nosso rei, profeta e sacerdote, ele não pode nos revelar esse dia. E ele não deu esta revelação a ninguém mais, nem aos seus anjos, nem aos seus profetas, nem aos seus apóstolos, nem à sua igreja. Meus irmãos, então isso deve ficar bem claro para nós. Não haverá sinal da vinda de Jesus no fim do mundo, pois ninguém sabe quando será esse dia. E quando eu falo ninguém, eu me refiro às criaturas. Em segundo lugar, dos versículos 37 a 39. No dia da vinda de Jesus, no fim do mundo, as pessoas estarão vivendo de maneira normal, cuidando de seus negócios. Portanto, mais uma vez Jesus salienta, não haverá sinais.
As pessoas estarão preocupadas com seus afazeres, com suas famílias, com seus negócios, com suas empresas, com seus trabalhos, com seus empreendimentos. Então, de repente, Cristo virá. Se manifestará o Filho do Homem nos céus, acompanhado dos santos anjos, acompanhado da igreja aperfeiçoada que hoje reina com ele na glória, e eles descerão, e aqueles que estiverem vivos, eles serão arrebatados até as nuvens, não em arrebatamento secreto, mas em arrebatamento visível, e ao mesmo tempo em que eles estarão sendo arrebatados, eles serão transformados em glória, e aqueles que descerem com ele, as almas dos santos, ressuscitarão também em glória, e eles se reunirão com Cristo como uma grande comitiva para recebê-lo. Ele virá, estabelecerá o seu trono e julgará os vivos e os mortos. É isso que a Bíblia nos fala sobre esta vinda. Mas a Bíblia nos diz que até este evento não haverá nenhum indício de sua proximidade. Jesus compara o dia do grande juízo com o julgamento da inundação do dilúvio nos dias de Noé. Perceba, o povo ficava ali, olha, Noé está quase terminando a arca, está vendo? Umas nuvens. Meus irmãos, naquela época nem chovia, ninguém nem sabia o que era chuva. A Bíblia nos diz que até o período do dilúvio, Deus, ele quando regava o jardim, ele regava de uma água que subia, como uma névoa. E assim, aquela névoa branda, aquela névoa de água tranquila, regava a terra. Falar de água descendo do céu, de pancadas de chuva, de coisas assim, era algo impensado naquela estrutura da criação antes do dilúvio, antes dos continentes serem separados, antes dos abismos dos oceanos serem abertos, antes da terra ser transtornada em seus climas. Era algo impensado. Toda a terra tinha praticamente uma só geografia, um só clima, um só paraíso, cheio de verde, cheio de vida. Não havia sinal. E como aquelas pessoas viviam? Diz o texto que eles viviam tranquilamente, cada qual cuidando do seu próprio negócio. Cada um fazia os seus afazeres. Comiam, bebiam, e isso não é referência a pecados de glutonaria ou bebedice, mas a vida cotidiana, a vida preocupada com as coisas terrenas. Casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e a palavra de Deus nos diz que quando Noé entrou na arca, a porta da arca foi selada pelo próprio Deus, não havia possibilidade de ninguém sair, nem de ninguém entrar, nem o próprio Noé podia abrir mais aquela porta. Algo repentino, algo inesperado, algo que não foi precedido por nenhuma evidência ou sinal que preparasse os homens para aquele evento. Portanto, Jesus usa esta comparação para que nós entendamos, meus irmãos, que esse dia virá de uma maneira repentina. Que o ensinamento de Jesus, o ponto-chave desta passagem, é que os crentes não devem se preocupar com a volta de Cristo, no sentido de ficarem procurando sinais desta volta, mas eles devem se preocupar com a volta do Filho do Homem, vivendo uma vida, se preparando espiritualmente para encontrar-se com o Senhor, quer seja na vinda dele, ou quer seja na nossa ida a ele, por meio da morte física. Uma escatologia de sinais e de desespero é uma escatologia que não trará benefícios para a igreja. O ponto-chave dessa passagem é que o dia do Senhor será uma surpresa. Jesus não sabe quando ele acontecerá, como profeta, como homem. Os anjos não sabem, somente o Pai sabe. Jesus, então, ele prosseguiu explicando estas coisas aos seus discípulos, dizendo que esse dia virá sem aviso. Observe como a resposta do nosso Senhor para esta pergunta é diferente das respostas às outras duas perguntas. Com respeito à destruição de Jerusalém, Jesus disse que haveria tempo para pregar o Evangelho, e então os exércitos cercariam Jerusalém, e aí viria o fim. Com respeito à entrada do Senhor no seu reino celestial, Jesus disse que o primeiro sinal visível seria a destruição do templo. Isto evidenciaria que um novo templo foi consagrado nos céus.
Entretanto, com respeito ao fim do mundo, Jesus disse: ninguém sabe. Ninguém pode dizer de sinais. Esse elemento surpresa do fim dos tempos é o tema fundamental de todo o ensino de Jesus ao final deste sermão. Jesus usa 4 parábolas. A parábola do dono da casa, a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Todas estas parábolas têm um ponto comum, embora elas distingam em suas aplicações, elas têm um ponto comum. São instruções a respeito da espera do dia do Senhor como um dia que demora. O noivo demora, o Senhor demora a voltar, o ladrão vem de maneira inesperada. Percebam que Jesus está salientando. Precisamos notar também, meus irmãos, que aqui Jesus fala da vinda do Filho do Homem e não da vinda dele nas nuvens. E esta é uma importante observação para distinguirmos os versículos 30 e 31 destes versos que aparecem a partir do versículo 36. Aqui Jesus fala da vinda do Filho do Homem, apenas isto, porque indica a vinda dele no juízo. Mas quando ele fala da vinda do seu reino, ele usa a figura das nuvens para nos ligar à profecia de Daniel 7,13, que é a vinda dele na inauguração do reino. O reino inaugurado foi precedido por sinais, mas o reino consumado será sem sinais. E por fim, nos versículos 40 a 42, um outro ponto que é salientado nas parábolas que virão a seguir: a necessidade de vigilância. A necessidade de vigilância. O dia da vinda de Jesus no fim do mundo será um dia repentino e pegará muitos de surpresa. Portanto, vigiai. 2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, outra deixada. E aqui no versículo 42 nós temos a aplicação, a conclusão, precedida pela conjunção portanto. Portanto, vejam, uma ordem: vigiai, porque não sabeis. Os anjos não sabem, o Filho do Homem, na sua qualidade de profeta, não sabe, e vocês também não sabem. Portanto, vigiai. Muitas vezes as pessoas leem este texto e fazem algo muito estranho. Elas jogam o bebê fora e guardam a água do banho. Elas ficam preocupadas neste texto em falar de um arrebatamento secreto, não é isso? Olha, vão estar 2 juntos, um vai sumir, o outro vai ficar. Vai estar 2 mulheres lá fazendo farinha no moinho, uma vai sumir e a outra vai ficar. Mas, meus irmãos, o que Jesus está usando aqui são comparações de algo que virá de maneira tão abrupta que devemos estar sempre vigilantes. Jesus não está ensinando aqui sobre arrebatamento secreto, ou de pessoas que são trasladadas, ou de pessoas que desaparecem e somem. Não, ele está ensinando, portanto, vigiai, porque não sabeis. É a conclusão que importa, é a conclusão que traz o ensino destes exemplos tomados aqui por Jesus. O tema aqui não é propriamente a surpresa, já que esse ponto foi mencionado na comparação anterior com os dias de Noé, mas o princípio aqui que é levantado é a necessidade da vigilância, porque esse dia virá para todos nós de forma abrupta. Certa feita estava eu e o reverendo Felipe vindo na estrada, tranquilos, né? Um de nós poderia ter tomado e o outro ficado, não é verdade? E se não estivesse vigilante? O que aconteceria? Aquilo pode estar se falando da morte. A morte pode tomar um e ficar o outro. E é assim que a morte geralmente faz. Você está lá com o seu amigo, conversando, de repente o coração para. Seu amigo fica e você vai. Você está pronto? Você está lá em sua casa, fazendo seus afazeres, de repente, uma dor. Deus te chama. Você abre os olhos na presença do trono de Cristo. Você está pronto? O tema aqui, meus irmãos, é a vigilância. Este é o princípio. Esse dia virá de forma abrupta, sem aviso, sem a possibilidade de preparo ou antecipação.
não haverá sinais e os crentes devem estar sempre em prontidão, sempre preparados, sempre vigilantes, vivendo cada dia na presença do Senhor, prontos para serem chamados pelo Senhor. Quando menos se esperar, o crente pode ser levado à presença de Deus, ou o Senhor pode se manifestar na presença do mundo. Quando menos se esperar. Por isso, meus irmãos, esses versos não foram escritos, como eu tenho dito, para nos ensinar sobre um arrebatamento secreto, mas para nos ensinar sobre uma vinda sem sinais, que requer do crente vigilância. Finalizando e aplicando. Em primeiro lugar, o que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que haverá um juízo final. Que embora o mundo, como diziam os hereges nos tempos de Pedro, pareça ser eterno e nunca vai acabar, céus e terra passarão. Haverá um juízo final. Haverá um dia, e importa que nesse dia todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, conforme está em 2 Coríntios 5, verso 10. E Cristo pedirá conta a cada um de nós do bem e do mal que fizemos. Esse dia chegará. Em segundo lugar, meus irmãos, o texto nos ensina que não podemos adiar nossa decisão de seguir a Jesus. Não temos tempo a perder com procrastinação. Ou Cristo virá, ou nós iremos a Ele. Mas o dia do nosso juízo e o dia do juízo nós não temos como controlar. Portanto, não há tempo a perder. Não podemos achar que temos muito tempo. Não podemos achar que temos tempo. Não podemos achar que somos donos do nosso próprio tempo. O mundo, seus negócios, o mundo, seus afazeres, como aconteceu nos dias de Noé, eles são muitas vezes distrações a respeito daquilo que é mais importante, que é o nosso destino eterno. Quando o dilúvio do juízo chegar, não haverá mais tempo para ninguém se salvar. Quando a porta da arca se fechar, os que estiverem fora serão destruídos. Os que estiverem dentro foram salvos. Em terceiro lugar, Cristo, meus irmãos, nos dá aqui um exemplo maravilhoso de sua humildade. Como nosso Senhor, Ele se humilhou por nós para a nossa salvação, para nos garantir que naquele dia do juízo nós sejamos absolvidos de toda condenação e entremos na salvação que foi preparada para nós antes dos tempos eternos. Como Deus onisciente, que no conselho da sua vontade determinou, junto com o Pai e com o Espírito, o dia da sua vinda, Ele se esvaziou ao ponto de ser um representante que disse: eu não sei esse dia. Vejam, meus irmãos, que exemplo de humildade. Como isso é possível? Como Deus onisciente não sabe de alguma coisa? Como o juiz de toda a terra não conhece o dia do julgamento do seu tribunal? Nossa mente limitada não consegue alcançar o mistério da encarnação do Verbo, daquele que, sendo Deus, se esvaziou e tomou a forma de servo. Mas nós, mesmo sem entendermos este mistério, nós podemos saber o porquê deste mistério. Sendo tão grande e sublime, Ele fez isso para a nossa salvação, para que nós não entremos mais em juízo, para que nós, através de seu santo ofício real, sacerdotal e profético, tenhamos um mediador, Jesus Cristo, homem, para que possamos, no dia do juízo, sermos absolvidos e entrarmos na glória do Pai. E por fim, o ponto principal que devemos saber a respeito da vinda de Jesus não são conjecturas sobre sinais. Qual será o império global do qual virá o anticristo? Qual religião se levantará para se opor à igreja fiel? Em que lugar começará uma nova perseguição? Haverá uma terceira guerra mundial? O templo será reconstruído em Jerusalém? Os judeus vão conseguir o novilho vermelho para fazer o sacrifício e consagrar o templo? Eles vão bombardear os islâmicos e fazerem uma guerra santa? Meus irmãos, o que Jesus nos ensina é não nos ocuparmos com essas fábulas profanas, com essas coisas que nada acrescentam à nossa fé. O que Ele nos ensina é muito poderoso e simples. Vigie, cuide de sua santificação, segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso que precisamos fazer. Se você seguir este preceito bíblico, você está preparado para se encontrar com o Senhor. Quer Ele venha, quer nós nos apresentemos a Ele. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.